Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, você que está na live nos assistindo. Estamos aqui para mais um culto abençoado, né? Um culto onde nós vamos clamar a Deus para que Ele nos abençoe, para que Ele nos guarde. Amém? Vamos orar então ao Senhor Jesus. Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te dar graça, Senhor, para louvarmos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Papai. Estamos aqui também, Senhor, em espírito de guerra, Deus, em guerra pelo nosso país, Papai. Está chegando, Senhor, a nova data das eleições, Senhor, e o nosso o futuro da nossa igreja está em jogo, Papai. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, coloque as suas mãos sagradas a cada pessoa que está naquele planalto, Senhor, para que eles entendam, Senhor, que nós precisamos, Senhor, de uma nação coberta por Ti, Senhor, uma nação, Senhor, onde não haja guerra, Senhor, uma nação, Senhor, onde as crianças sejam respeitadas, Senhor, que sejam respeitados todas as necessidades dessas crianças, Pai. Papai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nós tenhamos forças para combater, Senhor, essas pessoas que fazem mal a tantas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Papai, que o Senhor esteja aqui, que acampe seus anjos ao redor de nós, Senhor, de cada casa, Senhor, de cada membro dessa igreja, Senhor, de cada, Senhor, ministro de louvor, ministro de dança, Senhor, de cada oficial, Senhor, dessa casa. E que o Senhor coloque as suas mãos sagradas, Senhor, sobre os nossos líderes, Senhor, a bispa e o apóstolo, Senhor, que eles estejam cobertos por Teu Espírito Santo, Senhor, e que possa cada vez mais, Senhor, nos orientar, nos guiar, Papai, para a honra e glória do Seu santo nome. Glória a Deus, Senhor Jesus de misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha visitar esse culto essa noite, Senhor. Esse lugar é Teu, essa casa é Tua, esse povo é Teu, Senhor Jesus. Visita, Senhor, desde aquela porta, Senhor, a nossa liderança. O Senhor venha visitar, Senhor, esse altar, Senhor, e cada pessoa que aqui for louvar e entregar o seu melhor para Ti. Que o Senhor venha visitar, Senhor, cada cadeira que está aqui neste lugar, Senhor, porque é um anjo Seu que está vindo te adorar. Espírito Santo, visita a saúde do Seu povo. Visita, Senhor Jesus, a vida, Senhor, espiritual. Visita, Senhor Jesus, a vida material e financeira. Senhor Jesus, vem agir, Senhor, nessa noite, conforme a Tua vontade. Esse lugar é Seu, essa casa é Sua. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Senhor Jesus, visita aquele que não vem porque está enfermo. Visita aquele, Senhor Jesus, que não vem porque está no seu trabalho. Senhor, alcança aquele que está cansado. Alcança aquele que está ferido. Espírito Santo, nos dá força, Senhor, para que a gente venha, Senhor, entregar para Ti o nosso melhor. Senhor Jesus, eu te peço, visita quem vai trazer a palavra. Visita, Senhor, os louvores. E que o Seu nome seja glorificado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, me coloco, Pai, diante da Tua presença. Desde já, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, ofensas, transgressões. Senhor, em nome de Jesus, toma o Teu lugar nesta noite. Toma essa casa de oração. Toma os nossos corações, Senhor. Toma as nossas petições. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada um que aqui está, Senhor. Enquanto estivermos aqui, Deus, que o Senhor possa cuidar dos nossos. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Jesus, sonda, Senhor, os nossos corações. Sonda, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus, Senhor, sonda a liderança. Pai, toma eles em Tuas mãos. Senhor, dê a eles mesmo visão de águia. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam mesmo, Senhor, estar em pé para nos guiar, Senhor, como pais, Senhor, espirituais. Em nome de Jesus, Senhor, toma os ministros de aleluias, Deus. Toma os ministros, Senhor, de louvor em Tuas mãos. Senhor, usa eles, Pai, cada vez mais mesmo, Senhor. Coloca eles, Senhor, sensível, Pai, ao Teu olhar. Coloca eles mesmo, Senhor, sensível, Pai, ao Teu toque. Em nome de Jesus, usa, Senhor, cada um aqui nesta noite. Usa, Senhor, os pastores. Usa, Senhor, aquele que vai vir trazer a palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa falar com cada um de nós nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, guarda as crianças, Pai. Toma eles em Tuas mãos, Senhor.
Senhor. Em nome de Jesus, protege, livra, Senhor, guarda de todo o mal. É o que nós te pedimos, Deus, e desde já te agradecemos. Amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus.
Parece
igreja? Eu vou pedir para os irmãos abrir em Malaquias 3, versículo 10. Eu vou estar falando sobre dízimo e ofertas na casa do Senhor, onde fala aqui que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazem prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu vejo que eu trabalho, eu tenho saúde, eu sou muito próspera, eu sou muito rica, porque eu sou filha do rei, eu sou herdeira. Muitos me olham e vejam, é pobre, coitado, pobre é aquele que me acha pobre. Nós somos cordeiros do Senhor. E eu quero fazer com vocês um ato profético aqui. Porque muitos, às vezes, não vêm aqui no gasofilácio trazer a pequena moeda que um dia aquela viúva ofertou e só Jesus viu. Porque tem vergonha de trazer que seja 10%. Então você pega o que você tiver, até o que você não tiver. Ergam a mão, agradeça a Deus pela tua saúde e pelo pouco que hoje você tem, que seja nada, e vem trazer aqui, porque Deus, Ele é dono de todas as coisas e Ele pode multiplicar 100 vezes mais. É o que eu profetizo na vida de todos vocês, meus irmãos, que a palma louva o Senhor, e que todos venham trazer com alegria no gasofilácio, e não pensando que vai fazer falta, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. A tua glória se manifesta.
Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Vou perguntar de novo, vai que... Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém. Então aplauda o nome do Senhor, junta com glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Estou muito grato também e feliz com o Pai, porque só Ele que nos concede a alegria e a paz que excede todo entendimento. Amém, igreja? Quero convidar a igreja já a abrir as vossas Bíblias no Salmos de número 94. Glória a Deus. Louva a Deus mais uma vez pela oportunidade que nos foi dado mais uma vez de estarmos neste altar para trazer algo da parte do Senhor. Louva a Deus pela sua vida, que não mediu esforços também, que renunciou talvez ao cansaço e feriado também para estar em casa e estar aqui conosco, somando força para juntos louvarmos o nome do Deus Altíssimo. É tempo de a igreja se movimentar, é tempo da igreja reconhecer qual é a sua identidade, qual é o seu papel nessa terra. E louvamos a Deus que ainda há os remanescentes que entende isso, que entende que é tempo de buscar a presença do Senhor enquanto ainda se pode achar. Enquanto ainda se pode achar. Haverá um tempo a qual irão bater nessas portas, e elas, ainda que estejam abertas, nada vão encontrar. Haverá um tempo a qual vão clamar pelo Senhor, pela misericórdia de Deus Altíssimo, e Ele não vai responder. E esse é o tempo que nós somos privilegiados de ainda sentir e usufruir da graça do Senhor. Amém, igreja? Agradeço a nossa liderança também pela confiança para estarmos ministrando a palavra do Senhor. Salmos de número 94, a igreja achou? Amém. Diz assim o Salmo: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te, tu que és o juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva, e o estrangeiro e o órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Aquele que argue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensina a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça. Irão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores?
Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for o meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações reinaram a minha alma. Podia, acaso, associar-se comigo um trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Ocorre tropel contra a vida do justo e condena o sangue do inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha a quem me refugiei, e fará recair sobre eles as suas próprias iniquidades, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Glória a Deus. Amém, igreja? Curve sua cabeça por alguns instantes. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, elevamos nossas vozes na Tua casa, Senhor, para suplicar que o Senhor continue atuando no meio da Tua igreja, Senhor. Pai amado, que o Teu Espírito possa achar lugar aos nossos corações, que os ouvidos venham estar atentos à Tua voz, a voz do Espírito Santo, Pai. Deus amado, que todo obstáculo, que toda barreira, que todo impedimento, tudo aquilo que possa tentar, Senhor, neste momento barrar, Senhor, o Teu agir, o Teu operar, Deus querido, que venha cair por terra, Senhor, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz. Senhor, usa a minha vida, Senhor, com poder e autoridade, Pai amado, para falar aquilo que o Teu Espírito deseja falar aos nossos corações. Que eu não seja apenas o pregador, mas o receptor também, Senhor, da Tua palavra. Que a Tua palavra possa entrar nos nossos corações e trazer transformação, trazer entendimento e a revelação daquilo que o Senhor quer nos mostrar neste tempo, Senhor. Que ela venha ser luz para os nossos caminhos, Senhor. Que ela venha iluminar, Senhor, as nossas vidas em meio às trevas, Senhor. Pai amado, suplicamos para a Tua misericórdia no Teu santo nome. A igreja poder assentar aplaudindo o nome de Deus Altíssimo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, Deus é bom. Irmãos, esse é um texto, eu nunca parei para meditar nesse salmo. E quando o Senhor colocou no meu coração, e eu louvei o nome do Senhor porque Ele tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, dias de hoje. Louvado seja Deus. E o escritor, a Bíblia não revela quem foi o salmista que escreveu esses salmos, em momento algum. Mas quando eu meditava verso por verso, a gente acaba entendendo que o que o salmista está fazendo aqui neste momento é uma espécie de um apelo pela justiça divina, pelo apelo de uma justiça de Deus contra os malfeitores, contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra aqueles que maltrata, contra aqueles que humilham e contra aqueles que falam e agem contra o próprio Deus. E eu não sei se os irmãos, assim como eu também, muitas das vezes se pegou na mesma situação que esse salmista, a qual não sabemos o nome e nem o motivo, o momento que ele escreveu, mas o que dá para entender, que ele está numa situação aqui que ele se depara com uma certa injustiça que está acontecendo à sua volta. Esse salmista, ele se depara com uma situação aonde ele clama ao Senhor dizendo o seguinte: Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer nas suas iniquidades? Até quando eles farão o que fazem e não serão penalizados dentro da sua maldade? Louvado seja Deus.
E o que nós temos vivenciado, principalmente nos dias atuais, até que por questão da política, e alguns cristãos que desprezam este momento, este período, e acham que política não tem nada a ver com o cristianismo. As pessoas esquecem que antes de elas serem cidadãos dos céus, elas também são cidadãos da terra. E é necessário nós nos preocupar sim com o que vem acontecendo com a nação, com o que vem acontecendo no mundo. E nós, como igreja, temos negligenciado isso. E isso tem trazido algumas consequências para a igreja do Senhor. Mas eu louvo a Deus também porque esses tempos difíceis têm despertado a igreja do Senhor. Eu louvo a Deus que esses tempos que se estão contra a igreja do Senhor, muitos cristãos que estavam dispersos, muitos cristãos religiosos, muitos cristãos que só vinham para a igreja bater cartão, que entendia que estar na igreja somente, só talvez para garantir a sua salvação, eles começaram a entender que é algo muito mais além do que isso. A palavra do Senhor diz que fala, quando ele conversando com Pedro, fala assim: Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Louvado seja Deus. O que Deus está falando é o seguinte, é que vai haver guerra espiritual, mas vai haver guerra. Deus, ele não é considerado como Deus dos exércitos à toa, igreja. E muitas das vezes nós temos nos mantido omisso a algumas situações que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Louvado a Deus. E muitas das vezes para evitar até a retaliação. Louvado seja Deus. Eu acho que foi o vídeo da Damares, deputada Damares, ontem, que foi divulgado, que até a bispa colocou no grupo. E é incrível que num período, em determinado momento, ela divulgou algo a respeito das crianças, e poucas horas depois ela sofreu retaliação do inferno sobre a vida dela. E em todo momento que nós nos levantarmos para fazer a obra do Senhor, nós vamos sofrer retaliação. E quando eu meditava nesse texto, eu falava: Senhor, muitas das vezes é que a tua igreja tem clamado, tem suplicado. Até quando? Buscando fazer algum apelo a Deus pela justiça divina. Até quando os ímpios vão prevalecer? Ele diz assim: o Senhor, os ímpios dizem da seguinte forma, o salmista dizendo: o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Eles fazem como se Deus não fosse responder às atitudes, a iniquidade, não fosse responder às manifestações contra a igreja e contra o povo de Deus. E quando eu meditava nesse texto, eu entendi da seguinte forma, que o salmista está dizendo o seguinte aqui, que a justiça de Deus, por mais que ela seja adiada, ela não será negada. A justiça de Deus, por mais que ela seja adiada, no conceito, na perspectiva de Deus, por mais que muitos acham que só porque a justiça de Deus não aconteceu ainda, eu quero dizer algo para vocês nessa noite, para quem está nos assistindo: ela não será negada. O justo juiz, o vingador da igreja de Deus que foi constituída nessa terra, uma hora ele vai se levantar do trono e a justiça dele virá para o justo e para o injusto. Louvado seja Deus. E quando eu meditava nesse texto, eu fiquei me perguntando: Senhor, qual que tem sido o meu posicionamento, qual que tem sido a minha situação nesse movimento todo? Porque a igreja, irmãos, ela vai sempre ser perseguida. A igreja vai sempre sofrer perseguição. E tem muitos que acham que ainda que melhorem, louvado seja Deus, alguma situação, ainda que entre alguém, louvado seja Deus, que sente, louvado seja Deus, naquela cadeira. O que nós não podemos esquecer é que o homem também é passível de se corromper. O que nós não podemos esquecer
é que o nosso governo não pode estar atrelado somente à mão dos homens, louvado seja Deus. E a quem nós temos confiado, louvado seja Deus. A quem nós temos colocado a verdadeira confiança, louvado seja Deus. Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas aquele povo vai começar a achar que eu vou falar de política na tua casa. Mas foi a palavra que o Senhor deu para mim nessa noite. E quando eu meditava nessa palavra, o Senhor me trouxe a memória de Esther. De Esther. A palavra de Deus, a história vai dizer que Esther, uma jovem exilada, junto com seu tio Mardoqueu, louvado seja Deus, ela vai viver uma história, um cenário na sua vida de mudança, que Esther, uma jovem órfã, judia, ela vai ser colocada numa posição, numa cadeira, numa qual ela tem um propósito. A palavra do Senhor vai dizer que o rei Assuero, em determinado momento, Assuero, ele que tinha sob sua responsabilidade de cuidar de um reino de aproximadamente 127 províncias, a palavra do Senhor vai dizer que em determinado momento o rei Assuero ele vai promover um banquete para todo aquele povo que estava ali na fortaleza de Suzã. E essa festa, depois de longos dias, a palavra do Senhor vai dizer que a rainha, a Vasti também, ela vai promover um banquete entre as mulheres. E naquele momento que o rei Assuero estava promovendo aquele banquete, ele tinha o hábito de ostentar suas riquezas. E vai chegar um momento que ele vai nos pedir para que busque a rainha Vasti. E a história, pelo que eu lembro, vai dizer que a rainha Vasti, ela vai negar o pedido do rei Assuero. E quando o rei ele se sente constrangido, ele vai procurar ali conselhos, aqueles homens príncipes ali que estavam ao seu lado, braço direito. Um dos conselhos que eles dão é que o rei viesse destituir a posição da rainha Vasti, que viesse para penalizar aquela situação, levantar uma outra rainha. E a preocupação daqueles homens é que a mesma postura que a rainha Vasti teve viesse percorrer por todas as províncias, que eram quase 127 províncias, e a partir de então que as mulheres deixassem de obedecer ou de ouvir seus maridos. A palavra do Senhor, resumindo a história para não prolongar muito, vai dizer que passado o tempo, o rei e aqueles príncipes, juntamente com os eunucos ali, daquela fortaleza em Suzã, vai promover uma espécie de concurso de beleza para levantar a futura rainha. E é onde que vai surgir Esther, irmãos. Por que eu estou trazendo em memória essa história para os irmãos, que é bem conhecida? Porque a palavra do Senhor vai dizer que por quase um ano, todas aquelas jovens que foram selecionadas, que atenderam os requisitos para ser uma futura rainha, para estar ao lado do rei Assuero, elas vão passar por um período de tratamento ali de beleza, para que pudesse chegar ao nível que o rei Assuero estivesse exigindo. E dentro dessas mulheres, Esther, ela foi enxergada como a melhor qualificada para atender os requisitos e a necessidade do rei Assuero. Até então, tudo está indo bem na vida de Esther. Esther agora é elegida para ser a nova rainha. Ela está, louvado seja Deus, dentro do palácio. Esther é uma judia, louvado seja Deus, que veio de um exílio. Agora está numa posição, louvado seja Deus, cômoda e confortável. E muitas das vezes, quando eu meditava nesse texto, eu falei, Senhor, tem tudo a ver com esses salmos, porque a igreja, ela foi resgatada por ti. A igreja, ela foi resgatada pelo seu sangue. A igreja, ela foi levantada e foi constituída nessa terra para um propósito, louvado seja Deus. A igreja foi levantada para guerrear, louvado seja Deus, para conquistar vidas, tirar vidas do inferno e trazer até a tua presença. Só que tem tomado outro rumo, louvado seja Deus. Tem se acomodado, a igreja tem criado, tem tido um poder, louvado seja Deus, significativo na sociedade, mas tem se mantido omissa, louvado seja Deus.
E Esther, em determinado momento, quando ela estava ali, porque eu digo, faço paralelo com a igreja, porque a palavra do Senhor vai dizer que vai levantar um homem. Existia naquele momento ali um homem chamado Amã. E esse homem era a personificação do próprio mal. Amã era um homem que perseguia a igreja. Amã, ele tinha um desejo, um projeto de vida, era perseguir os judeus, louvados a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer na história, dizendo que aquele homem vai exigir que todos que passassem por ele deviam se prostrar diante de Amã. Só que o homem, primo de Esther, que praticamente foi o mentor de Esther, a palavra do Senhor vai dizer que Mardoqueu, no momento que todos ali se curvavam, e acredito que até muitos judeus se curvavam diante da presença de Amã, Mardoqueu, ele se recusa a se prostrar e aceitar qualquer ideologia ou costume que não fosse ordenado por Deus. E o que eu vejo nessa história? Que muitos de nós, como cristãos, temos renunciado à vontade, tem abrido mão da vontade e querer de Deus, tem esquecido dos mandamentos, dos princípios, daquilo que o Senhor colocou para a igreja seguir, e tem se curvado diante de ideologias e situações impostas por homens que têm como objetivo principal destruir a igreja, destruir famílias, destruir lares, destruir tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. E quando eu meditava nesse texto, eu lembrei da palavra que a bispa trouxe no domingo, que falava das raposinhas que estavam destruindo a vinha. E é interessante que as raposinhas, quando ela ataca, ela não ataca por cima, ela ataca na raiz. E tem muita gente que está tratando a raposinha como se fosse algo supérfluo, como se fosse qualquer coisa. Mas chegou o tempo da igreja se posicionar. Chegou o tempo da igreja olhar para a sua identidade e assumir o seu papel real nessa terra, louvado seja Deus. Nós não podemos, irmãos, ficar mais de braços cruzados, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Mardoqueu, por fato de ele não se curvar diante daquela estátua, Amã, ele vai induzir ao rei Assuero a levantar um decreto para matar todos os judeus. E quando Mardoqueu fica sabendo desse decreto, quando o rei sela com o seu anel e pede para levar cartas às 127 províncias, dizendo sobre o decreto que estariam matando todos os judeus, a palavra vai dizer que Mardoqueu, neste momento, ele poderia ter fugido, Mardoqueu poderia se sentir intimidado, Mardoqueu poderia se sentir temeroso e de alguma forma se curvar diante ao problema. Mas a palavra do Senhor vai nos trazer algo e nos ensinar nessa noite, que na hora que Mardoqueu se sentiu afrontado, que ele viu que tinha uma sentença contra a igreja do Senhor, que tinha uma sentença contra o povo judeu, a palavra do Senhor vai dizer que Mardoqueu ele rasga suas vestes, se veste de saco e vai para a frente do palácio. A palavra do Senhor vai dizer que Esther, ao ficar sabendo o estado do seu primo diante do palácio, ela vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer que ela pede para o eunuco levar roupas. Mardoqueu recusa e Esther pede para entender o que está acontecendo com seu primo. E aonde Mardoqueu fala sobre a sentença e o decreto que estava percorrendo as 127 províncias contra o povo judeu. E Mardoqueu ele vai só pedir para Esther que ela interceda ao rei Assuero, para que tivesse misericórdia ao povo, para que viesse poupar o povo dessa terrível desgraça que estava para acontecer com aquele povo. E quando Esther absorve a notícia, Esther, temendo, ela manda o seguinte recado para Mardoqueu: faz 30 dias que o rei Assuero não me chama, faz 30 dias que eu não entro na presença do rei Assuero, e para entrar diante da presença do rei é necessário que ele convide, é necessário que ele estenda o cetro. Do contrário, se eu fizer isso,
eu posso perder a vida. Quando isso chega no ouvido de Mardoqueu, o Espírito Santo me impulsiona para falar a mesma coisa para vocês nessa noite. A resposta que Mardoqueu disse para Esther é o seguinte: não é porque você está na posição que você está, não é porque você está na cadeira que você está, não é porque você está hoje numa situação cômoda que você está, que havendo tal sentença, você também não será atingida, e que o das suas casas também não será atingido. Ainda que você deixe de fazer algo, o socorro do céu virá sobre o povo, querendo você ou não. E Mardoqueu fala da seguinte forma para Esther: talvez foi por este tempo que Deus te colocou aonde você está, para que você pudesse estar intercedendo pelo povo dos judeus, para que você pudesse estar clamando pelo povo judeu. E é aí onde Esther cai a ficha de Esther e fala assim: então tá bom, Esther entendeu qual era o propósito dela. Talvez você não entendeu qual é o seu propósito. Talvez o seu propósito é vir aqui todo dia para cantar 3 louvores com um RC, ouvir uma palavra, sentir alguns arrepios, ir para casa, fazer o que quer da sua vida e repetir a mesma dose no próximo domingo, louvado a Deus. Mas seu chamado é para algo muito além do que você vinha cá ao Senhor cultuar. Deus te chamou para algo maior, e talvez foi para este tempo que Ele te chamou. Mas pastor, se eu não fizer, pode ficar tranquilo, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Se você não quiser fazer, fica tranquilo, Deus vai levantar alguém que faça, louvado seja Deus. Mas as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, louvado seja Deus. E nós estamos vivendo um tempo agora, nós estamos apelando pela justiça divina de Deus nessa terra. Nós vimos muita gente, a mídia, louvado seja Deus, debochar do próprio Cristo, debochar da igreja, louvado seja Deus. E nós estamos muitas das vezes dizendo, talvez como esse salmista: será aquele que fez o ouvido, que deu audição, louvado Deus, não tem ouvido o que vocês têm dito? Será que aquele que tem a ciência, que deu a própria ciência à humanidade, não chegou no conhecimento deles, as suas práticas, as suas atitudes, louvado seja Deus? Chegou. E eu repito novamente: não é porque a justiça de Deus foi adiada que ela foi negada. A justiça de Deus virá sobre mim e sobre tua vida, sobre os injustos, e sobre mim e você também, porque temos condição de fazer algo e não estamos fazendo. Temos condição de estar intercedendo e não estamos fazendo. A palavra de Deus vai dizer que Esther, ela se coloca, ela vai se posicionar e pede para que, e ela não se chamava de então faz o seguinte: coloca o povo para jejuar, e jejue pela minha vida, porque eu vou falar com o rei, e perecendo eu, perecerei. Se der ruim, deu, mas o meu papel eu vou fazer. É hora de nós nos posicionarmos, irmãos, porque o socorro que nós precisamos está na mão de Deus. A nossa arma, ela é espiritual, sim. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado homens, tem gente que despreza isso, mas tem levantado uma bancada evangélica que tem barrado muitos decretos que já era para ter atingido a igreja, que era para ter atingido famílias. Mas eu louvo a Deus. Mas pastor, mas tem muita gente ruim lá, crente ruim. Louvado seja Deus, aqui também tem. Em todo lugar tem gente que não presta. Mas eu louvo a Deus que porque Deus tem levantado pessoas gabaritadas, com conhecimento, que tem travado muitas situações. E nós, em vez de unirmos forças, mas pastor, o que eu vou fazer? Eu não entendo nada de política. Você sabe orar, irmãos. Sabe qual é o nosso problema da igreja? É que a igreja só tem uma ação corretiva. As orações da igreja, assim, atualmente só é corretiva. É só quando dá ruim que nós vamos dobrar os nossos joelhos. É só quando as coisas estão apertando que nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos clamar pela misericórdia. Deus vai ouvir, eu creio que vai ouvir. A palavra do Senhor fala que se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu a vossa oração. Ele vai ouvir a nossa oração.
Só que o problema é que nós não fazemos mais nada preventivo. Nós não temos uma constância de estarmos intercedendo pela nação constantemente. Nós temos a constância de estarmos orando constantemente. Mas por que o Senhor fala isso? É só vir nos cultos de sexta-feira. É só vir nos cultos de consagração. É só vir nos cultos de orações, louvados seja Deus, a qual nós poderíamos estar unindo força. Mas nós não fazemos isso. Irmãos, que nós venhamos nos posicionar. A palavra do Senhor vai dizer que Esther, quando ela ali jejuou, Deus deu uma estratégia para Esther. E Amã, aquele que estava perseguindo a igreja, louvado seja Deus, Amã, a personificação do mal, que estava determinado a destruir a igreja, o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio Amã, que era o perseguidor da igreja do Senhor, agora ele vai se colocar como aquele mesmo que vai exaltar Mardoqueu. O próprio Amã, que tinha criado uma armadilha para Mardoqueu, ele vai ser enforcado pela forca que ele tinha criado para Mardoqueu, louvado seja Deus. Você entendeu como que deve ser seu posicionamento? Qual que é o recurso que Deus vai trazer para mim e para a tua vida? A libertação que Deus vai trazer para a igreja? Louvado seja Deus. A armadilha que o seu inimigo está fazendo, se você se posicionar, é o seu inimigo que vai cair nessa armadilha. Louvado seja Deus. Você entendeu que a forca que teu inimigo preparou para você, se você posicionar, é para ele essa forca, louvado seja Deus. Nós precisamos nos posicionar. Vai chegar um tempo, tem muitos que, como eu disse no início, tem muitos que acreditam que vai chegar o tempo de paz, mas não vai. A igreja ela vai ser perseguida constantemente, e o nosso posicionamento é que vai fazer diferença. A nossa maneira que nós nos colocamos, que nós enfrentamos diariamente essas lutas, é o que vai fazer diferença. O que me traz também a memória de Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses jovens amigos de Daniel, louvado seja Deus, o rei Nabucodonosor tinha levantado uma estátua e tinha liberado um decreto para que todos aqueles que passassem por aquela estátua, quando viessem ouvir o som de buzinas, de qualquer instrumento que fosse tocado naquele momento, todos aqueles que estavam ali diante da estátua tinham que se curvar. A palavra de Deus diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. E vendo os homens, alguns homens que Sadraque e Mesaque não se curvavam diante daquela estátua, e sabendo o decreto que estava percorrendo, se aquele que não se curvasse ia ser lançado na fornalha de fogo. A palavra do Senhor vai dizer que isso, quando chega ao conhecimento de Nabucodonosor vai dizer o texto, lá em Daniel capítulo 3, se eu não me engano, vai dizer que Nabucodonosor até chama os 3 rapazes para conversar, porque Nabucodonosor tinha certo apreço por esses jovens. E a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor olha para os 3 e fala assim: cara, não é possível, acho que eles entenderam mal a lei, vamos conversar com Sadraque, Mesaque, Abednego e vamos entender o que aconteceu. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles recusaram literalmente a se curvar diante de uma estátua. Eles tinham entendimento que não deveria adorar nenhum outro Deus, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que, tendo já Nabucodonosor liberado o decreto que não poderia ser revogado conforme a lei dos persas, a palavra do Senhor vai dizer que Nabucodonosor pede para que ele seleciona os seus soldados mais fortes, os homens mais robustos ali, para que viesse amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançar na fornalha. E quando aqueles homens vão lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, a palavra do Senhor fala que a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que aqueles que foram lançar não aguentaram o calor e morreram aqui naquele momento, na mesma hora. O que eu quero trazer para vocês, a memória de vocês, talvez vocês não entenderam quem é o Deus que tem levantado essa igreja, quem é o Deus que tem se responsabilizado por essa igreja nessa terra.
Muitas das vezes nós estamos nos curvando a situações ou leis e decretos que têm ferido, louvado seja Deus, a constituição dos céus, que é o que? A palavra de Deus sobre nossas vidas. Nós temos abrido mão de viver a palavra de Deus por conta de decretos e leis que têm se levantado a fim de parar a igreja, irmãos. Não é para trazer benefício, é fim de parar a igreja. E nós temos nos silenciado, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão entender, louvado a Deus, que maior é aquele que levantou a igreja, que maior é aquele que constituiu a igreja na terra. Sadraque, Mesaque e Abednego vai nos mostrar que nós não devemos nos curvar diante as situações que vai contra os princípios de Deus, louvado a Deus. E neste momento, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, ele, antes de ser lançado na fornalha, a palavra do Senhor vai dizer, eu lembro que Nabucodonosor pede para aquecer 7 vezes mais a fornalha. E esse aquecer 7 vezes mais não é tipo, se tinha uma lenha, jogar mais 7 lenhas, não. 7 vezes mais quer dizer na sua totalidade. Chegar ao nível de aquecimento máximo a fornalha. Tanto é que aqueles homens que foram lançar Sadraque e Abednego dentro da fornalha, eles não suportaram o calor e vieram morrer naquele momento. Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas das vezes a gente está esperando que venha a ser revogado algum decreto que foi lançado contra as nossas vidas, e que Jesus venha e mude algum decreto, só que Deus não mudou o decreto. O que Deus fez aqui foi ver até onde seus filhos iam ir, até onde realmente eles cumpririam a palavra, até onde realmente eles tinham um relacionamento com Deus, louvado seja Deus. Deus poderia sim, talvez, criar uma situação e mudar aquele decreto, mas como eu disse no início, dentro da lei persa não poderia ser revogado nenhum decreto ao qual o rei já tinha selado com o seu anel. Então o que vai acontecer? Sadraque e Mesaque, por honrar a Deus, por honrar os princípios de Deus, por honrar os mandamentos de Deus, por andar na presença do Senhor, louvado a Deus, agora é lançado na fornalha. Até quando, Senhor, os injustos irão celebrar sobre nossas vidas com sua justiça? É o que o salmista está dizendo. Até quando eles vão celebrar com suas iniquidades sobre as nossas vidas? Sadraque e Mesaque, fazendo certo, agora serão punidos. E muitas vezes a gente está esperando a providência no ato. A justiça, mesmo que adiada, não quer dizer que ela será negada. A palavra do Senhor vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha. E nesse momento, abra comigo a sua Bíblia, Daniel, se não me engano, capítulo 3. Daniel capítulo 3. No momento que eles são lançados no fogo, o próprio Nabucodonosor, ele vai olhar para os homens que estavam em sua volta. Após ter lançado Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, ele vai questionar aqueles homens. Não foram 3 que nós colocamos na fornalha? Foram. E não foram os 3 que nós atamos, amarramos e jogamos eles lá com tudo que ele tinha? Foi. Mas por que agora eu estou vendo eles desatados, desamarrados? E por que além de eles desamarrados, agora eu estou vendo o 4º homem? E porque esse 4º homem, ele é semelhante ao Filho de Deus? Porque ele se parece diferente, louvado seja Deus. Olha o que Nabucodonosor fala no versículo 28. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O interessante é que Nabucodonosor, ele fez uma estátua para ser reverenciado, para ser idolatrado, louvado seja Deus. Nabucodonosor é um idólatra.
A atitude, a perseverança e a obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego testificou sobre a vida deles quem é o Deus vivo, quem é o Deus Altíssimo. Agora Nabucodonosor, ele vendo, ele reconhece, já está convertido aqui. Ele fala assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. O próprio rei Nabucodonosor está dizendo o seguinte: bendito seja o Deus de Sadraque e Abednego, porque eles obedeceram ao Deus Altíssimo e renunciou ao meu mandamento. Eles não aceitaram a minha lei, eles não aceitaram o meu decreto. Acima de tudo, eles obedeceram a Deus. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu isso. E diz assim: por mim, pois, versículo 29, é feito um decreto, pelo que tal todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra todo o povo de Deus, Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Repito, a justiça de Deus, por mais que ela seja adiada, ela não é negada. E as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. O socorro que a igreja precisa está na mão de Deus. O socorro que a igreja necessita vem da mão de Deus. Lá no capítulo 6 nós vamos ver uma história bem parecida, louvado seja Deus, no capítulo de Daniel, vamos ser um pouco mais à frente. Quando os príncipes ali, os presidentes, procuravam alguma ocasião na vida de Daniel, a respeito que pudesse trazer algo que pudesse culpá-lo, só que a palavra do Senhor vai dizer que Daniel era irrepreensível e ele cumpria a lei, louvado seja Deus. Só que aqueles príncipes vão fazer? Eles vão criar uma lei que fere a própria lei de Deus. Sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, aqueles príncipes vão dizer o seguinte: rei, eles vão persuadir o rei Nabucodonosor dizendo o seguinte: levante uma lei, um decreto, para que em 30 dias nenhum rei, nenhuma pessoa se dobre ou se curve a nenhum Deus ou entidade, a não ser que seja ao próprio rei. E por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes a dia. E quando eles levantaram esse decreto, a palavra do Senhor vai dizer que eles pegaram Daniel orando 3 vezes ao dia, levou ao conhecimento do rei Nabucodonosor. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles príncipes pressionaram o rei Nabucodonosor para que pudesse fazer com que Daniel viesse ser jogado na cova dos leões. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançou nas covas dos leões, versículo 16. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nabucodonosor dizendo para Daniel o seguinte: o teu Deus, Daniel, a quem tu serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste, falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano.
porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E ordenou ao rei, no versículo 24, dizendo o seguinte: e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Louvado seja Deus. A tua posição, irmãos, na presença do Deus Altíssimo, ela tem um efeito extraordinário. Por isso que eu disse que a igreja, eu peço que a igreja se coloque de pé, que a igreja precisa saber qual que é a sua identidade, qual o seu papel na sociedade. Se a igreja se posicionar, irmãos, não tem para o diabo, vai dar ruim para ele. E cada vez que ele se levantar vai ser uma queda. Se a igreja se posicionar, irmãos, nós seremos vitoriosos, assim como esses 3 exemplos que eu citei nessa noite. Para isso, nós precisamos entender qual que é o nosso papel. Referente a Esther, nós precisamos entender que a posição que Deus nos colocou, ela tem um propósito. Nós precisamos sair daqui sabendo o seguinte: que ainda que nós venhamos abrir mão ou renunciar o chamado de Deus sobre nossas vidas, ainda que você não se posicione, quero dizer para você nessa noite, assim como Mardoqueu disse para Esther, não é porque você acha que você não será atingido, só porque você está com uma zona de conforto, só porque você está acomodado com a tua situação, que não virá qualquer tragédia sobre a tua vida, louvado a Deus. E se você abrir a mão ou renunciar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, que é em favor da igreja, louvado a Deus, fica tranquilo, o Senhor levantará outro em favor da igreja, mas as portas do inferno não vai prevalecer. É tempo de você e eu nos posicionarmos. É tempo de nós entendermos qual que é o nosso papel, irmãos. É tempo de nós entendermos o que nós estamos fazendo em favor do reino. Será que nós vamos esperar novamente uma outra pandemia tirar vidas, vir assolar vidas, para a igreja novamente se unir, louvado a Deus, e clamar pela misericórdia de Deus? Nós vamos esperar um novo momento como esse político para a igreja se reunir e clamar pela providência de Deus? Você ainda não entendeu qual a sua identidade. Você ainda não entendeu qual é o Deus que tem te chamado, o Deus que tem selecionado, tem elegido você para um grande propósito nessa terra. Não abra mão disso. Pode apagar as luzes, por gentileza. E que nessa noite o Espírito Santo possa tocar não na sua vida, mas na minha vida. E que nós possamos sair daqui entendendo que nós somos chamados para algo muito maior, louvado a Deus. E você que tem estado talvez como esse salmista, clamando pela misericórdia de Deus, pela justiça de Deus, louvado a Deus, fica tranquilo que Ele virá com a sua justiça. E vou finalizar dizendo novamente o seguinte para você, e para você que está nos assistindo, seja cristão ou não, louvado a Deus, seja um perseguidor da igreja ou não, louvado a Deus, que ainda que a justiça tenha sido adiada, ela não foi anulada, ela virá, tanto para mim como para você. Então você escolhe o lado que você quer ficar, você escolhe qual posição que você quer ficar. A justiça de Deus virá, o justo juiz virá, irá julgar a minha e a sua postura. Que as palmas do nome do Senhor, e agradeço pela rica oportunidade. Alto
minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos.
quando você tem que tomar uma decisão importante? E a minha vida ele governa. Sabe quando você tem que tomar aquela decisão que você não sabe o que você faz? Sabe quando você não sabe se você vai, se você fica? Sabe quando você não sabe quem você agrada? Você vai ter que lembrar disso. Se é ele que governa, não é mais a sua carne. Se é ele que governa, não são mais as suas atitudes. Se é ele que governa, querido, não é mais o seu achismo. Se é ele que governa, é ele que decide.
aqui, não adianta de nada. Esther entendeu isso. Daniel entendeu isso. Jeremias entendeu isso. Ezequiel entendeu isso. Isaías entendeu isso. Asaf entendeu isso. Paulo entendeu isso. João entendeu isso. O que falta para você entender? Sai daqui nessa noite entendendo o que foi ministrado hoje. Deus governa a sua vida. E é por isso que você tem que fazer aquilo que é certo. Ainda que pareça, ou ainda que tenha sido adiado, a justiça de Deus, ela chega. Por quê? Porque o governo é de Deus. Porque é Ele que decide. Há em nosso meio alguém que nunca declarou Senhor Jesus, nunca levantou sua mão e falou: Pai, escreve meu nome no livro da vida. O Senhor ainda não está governando a tua vida? Sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar com você. Ou você que estava afastado e hoje você entendeu que você precisa ser governado pelo Senhor. A direção da sua vida tem que ser dele. Sai do seu lugar. Ou ainda alguém que já esteja namorando o ministério aí há algum tempo e deseja fazer parte da família, restituição. Sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar. Todo mundo na bênção, todo mundo da casa. Glória a Deus, querido, que Deus abençoe a sua semana. Em nome de Jesus. Que o governo de Deus verdadeiramente esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre as suas atitudes, sobre as suas decisões. Seja o governo de Deus. Que você venha dar fruto. Que você venha frutificar, que você venha florescer, que você venha ser bênção, em nome de Jesus. Que haja cura para quem está enfermo, que haja alegria para quem está triste, que haja cuidado de Deus para quem está oprimido. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão insondável do Espírito Santo de Deus permaneça em nós, não só hoje, mas por todo sempre. A igreja diz amém. Que se Deus é por nós, ninguém. E operando ele, ninguém. Amém. Vão todos a paz.